Pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Felipe Sabará. Bolsonaro vai completar 1 ano e meio de governo. Como é que você avalia a gestão dele? Como é que você acha que o Bolsonaro pode influenciar na eleição municipal de São Paulo? Em quem que você votou na última eleição presidencial? Felipe Sabará, você aparece com 0 nessa pesquisa. Há pouco de 6 meses para a eleição municipal, o que você pretende fazer para reverter esse quadro? Qual a sua opinião sobre os seus outros concorrentes? Por exemplo, Joyce Hasselmann, Celso Russomano. O que você pensa sobre Márcio França? Qual é a sua opinião sobre eles? Você vai tentar atrair os votos de bolsonaristas? Felipe Sabará, eu olhei as suas redes sociais e vi que você tem poucos seguidores. Como é que você vai fazer para enfrentar Arthur Duval, Joyce Hasselmann, Celso Russomano, Guilherme Boulos, que tem milhões de seguidores, por exemplo? Antes de começar a minha entrevista com o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Felipe Sabará, eu tenho um pedido muito especial. Falta muito pouco para o Ping Pong com o Bonfá chegar a 300 mil inscritos. Para atingir essa marca, eu preciso da sua ajuda. Faça a sua inscrição agora e ative o sino. Eu conto com você, hein? Daqui a pouquinho, o Bolsonaro vai completar 1 ano e meio de governo. Como é que você avalia a gestão dele? Ele é um bom presidente, o país está melhorando. Qual a sua opinião sobre o governo do Bolsonaro? Eu acho que essa é uma avaliação complexa, não é muito simples chegar e falar isso, aquilo tão rapidamente. 1 ano é o suficiente para fazer uma análise mais simplista, então precisa ser feita essa análise. Eu acredito que ele fez uma boa gestão na área econômica, estava colocando a casa em dia. O Guedes é muito bom, o Paulo Guedes. O Moro, um excelente ministro, né? Estava colocando a casa em ordem também. E aí veio a pandemia que bagunçou tudo. Então, eu acho que analisar agora fica difícil, né? Fica difícil, mas analisar até o início da pandemia, eu acho que os principais ministros estavam fazendo um grande trabalho. E quem colocou esses ministros lá foi o presidente. Como é que você acha que o Bolsonaro pode influenciar na eleição municipal de São Paulo? Eu acho que o presidente tem sempre muita influência. Não deu tempo de abrir o partido no município. Você acha que ele é um cabo eleitoral? Não sei. Eu acho que tem que ver como é que vai estar nas eleições. Por enquanto ele estava com bastante força, né? Agora, não sei. Nessa pesquisa que você não gostou, que você está com 0, feita pelo Ibope, pelo Estadão e pela Associação Comercial, para 41% uma declaração de apoio de Bolsonaro diminuiria muito a intenção de votar no candidato favorecido. E para 6% diminuiria um pouco. Apenas 17% responderam que aumentaria muito e 5% que aumentaria um pouco, ou seja, para 47%, o apoio de Bolsonaro na eleição de São Paulo atrapalharia o candidato. Eu não sei, viu? A mesma pesquisa falou que o Boulos, que invade casas e propriedades privadas, tem 6% das intenções de voto. Então, a pesquisa que fala que o Novo tem 0% de intenção, que o Boulos tem 6% de intenção de voto em São Paulo e que o Bolsonaro tem rejeição de 47%, ou seja, atrapalharia 47%. Eu acredito que o Bolsonaro atrapalharia. Eu não acredito nisso. Eu acho que o Bolsonaro ainda tem mais força em São Paulo do que essa pesquisa está falando. E o Lula pode influenciar aqui na eleição de São Paulo? Claro. Do mesmo jeito que o Bolsonaro... O seu concorrente. Oi? O PT ainda não definiu o seu concorrente. Pois é. Eu acho que o Lula, claro que influenciaria, como liderança, ex-liderança, ex-presidiário. Eu acho que ele também, enfim, tem influência em São Paulo. Enfim, do mesmo jeito que o Bolsonaro tem. A questão é que o PT está bem queimado em São Paulo. Espero que nunca mais ganhe nenhuma eleição. O PT que destruiu o Brasil e destruiu São Paulo também. Eu sei porque eu assumi a Secretaria de Assistência Social logo depois da gestão do PT. Um rombinho de 7,5 bi na prefeitura no primeiro ano. É surreal. Em quem que você votou na última eleição presidencial? No primeiro turno no Moedo e no segundo turno, com certeza, no Bolsonaro.
Uma pesquisa recente divulgada pelo IBOP, Estadão e Associação Comercial de São Paulo, com os prováveis nomes que vão disputar a eleição municipal da capital paulista, o Celso Russomano tem 24% das intenções de voto, o Bruno Covas, atual prefeito da cidade, candidato à reeleição, aparece com 18%. No pelotão seguinte aparece Márcio França com 9%, e Guilherme Boulos com 6%. A seguir estão André Matarazzo e Arthur Duval com 3% ambos, e Gilmar Tato e Joyce Hasselmann com 2%. Os que afirmam que vão votar em nulo ou branco são 27%. Felipe Sabará, você aparece com 0 nessa pesquisa. Há pouco de 6 meses para a eleição municipal, o que você pretende fazer para reverter esse quadro? Como é que você vai sair do 0? Bom, essa foi a pesquisa feita pelo IBOP, né? A gente teve outras pesquisas aí, o próprio Paraná Pesquisas e tal, que eu saí com em torno de 5 a 6% de intenção de voto. Teve uma que eu estava com 0,5, outra com 1,5, uma com 6, contando o partido, né? E aí foi pergunta mais pelo Partido Novo, e essa última que eu apareço com 0. Eu me lembro que nas últimas eleições municipais, o próprio candidato que foi eleito no primeiro turno, João Dória, saiu com 0,4% há 4 meses antes das eleições, né? Ou seja, isso é uma questão normal para quem é desconhecido do grande público. Eu sou uma pessoa desconhecida pelo grande público. E, embora eu ache muito estranho o Novo sair com 0%. O Novo não tem 0% de intenção de voto em São Paulo, jamais, né? Como é que o Boulos, né, o invasor de propriedades privadas do PSOL, que tem uma rejeição enorme, tem 6% de intenção? Isso não faz o menor sentido. Ou seja, o Partido Novo ter 0% de intenção em São Paulo e o Boulos ter 6%. Ou seja, essa pesquisa para mim está muito estranha. Claro que eu levo em consideração e estou trabalhando como se ela fosse verdadeira, com 0%. Então estamos trabalhando agora bastante nas redes sociais para nos tornarmos mais conhecidos, porque a grande questão é que a gente é pouquíssimo conhecido pela grande parte da população. Então, nós precisamos nos tornar mais conhecidos. Eu entendo que assim que começar a campanha de fato, que aí por enquanto está agendado para 16 de agosto, que é dia do meu aniversário, mas pode ser que essa campanha seja postergada para dezembro ou para 2022, aí tem uma discussão rolando. Mas se tudo acontecer da maneira como está agendado para 16 de agosto, a gente vai participar dos debates televisivos, por exemplo. E realmente a campanha vai começar, as pessoas vão começar a pesquisar quem são os candidatos. Então, eu acho que essa pesquisa ela reflete muito mais as pessoas quem as pessoas conhecem. Então, você tem aí o Boulos e outras pessoas, o Márcio França. O Márcio França teve voto em São Paulo pela rejeição do Dória, mas não necessariamente as pessoas querem votar no Márcio França. Então, eu acho que é sempre importante olhar a pesquisa, mas mais importante que isso é fazer o nosso trabalho, a nossa lição de casa, que é mostrar para a população via rede social e via outros mecanismos nossas propostas e quem nós somos. Por enquanto, ainda como pré-campanha, né, porque não houve a convenção municipal que a lei exige, embora eu tenha passado no processo seletivo. Inclusive, eu já tenho até vice, que também passou no processo seletivo, a Marina Helena. Formalmente, pela lei, eu tenho que aguardar a tal da convenção municipal para me tornar oficialmente candidato. Você falou aí do Guilherme Boulos. Qual a sua opinião sobre os seus outros concorrentes? Por exemplo, Joyce Hasselmann, Celso Russomano. O que você pensa sobre Márcio França? Qual que é a sua opinião sobre eles? Bom, a Joyce você vê, apareceu com quantos por cento aí? 2%? Nessa pesquisa, deixa eu pegar aqui. Ela está com 2%, o Gilmar Tato também. Então, você vê que a Joyce também, se for baseado nessa pesquisa, a Joyce está bem lá embaixo, né? Uma pessoa para ser a deputada que foi mais votada da história, né? 2% é muito baixo de intenção de voto. Agora, falando sobre a Joyce, eu acho uma pessoa que tem boas ideias, teve boas ideias, demonstrou boas ideias, mas depois mostrou que ela foi eleita pelo Bolsonaro, né? O pessoal votou na Joyce por causa do Bolsonaro, tanto que depois que ela acabou tendo lá desavença com os filhos e com o próprio presidente, ela sumiu, né? Então, em termos de gestão, ela fala que ela
trabalha com gestão, tudo. Eu não vi nenhuma proposta de lei interessante da deputada federal Joyce Hasselmann. Qual que é o papel do deputado federal? Propor leis e fiscalizar o executivo. Eu acho que fiscalização do presidente ela está fazendo, porque ela critica bastante, mas em termos de propositivos, entende? Quais foram as leis, projeto de lei que a Joyce Hasselmann propôs no Congresso para realmente transformar o Brasil? Nenhuma. Então eu acho que a Joyce é uma ótima deflagradora, uma pessoa que questiona bastante, mas como gestora e como proposta, eu acho ela fraca. Sobre Márcio França, eu acho que, na minha opinião, ele deveria focar em São Vicente, né? Eu acho que é uma cidade que ele já foi prefeito 2 vezes e sempre conta que ele teve uma ótima aprovação, mas São Vicente está completamente destruída. Como presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo, eu tive bastante ali na região litorânea, e São Vicente está devastada. E ele disse muitas vezes que ama São Vicente e que nunca deixaria São Vicente na mão. Eu acho que ele deveria se candidatar a São Vicente. Eu acho que tem muito mais a cara dele, porque ele é de lá, inclusive. Eu acho que São Paulo precisa ficar para quem é de São Paulo, quem conhece São Paulo, quem nasceu em São Paulo, viveu em São Paulo. Aliás, eu assumi a secretaria que a mulher dele tinha sido presidente, que é o Fundo Social, e minha opinião é que foi uma gestão desastrosa. Nos poucos meses que eles ficaram ali à frente do Fundo Social, fizeram pouquíssima coisa e muita coisa sem gestão, sem controle, sem nenhum tipo de eficiência. Então, na minha opinião, o Márcio França devia focar em São Vicente, que é da onde ele começou politicamente, e é uma cidade que está precisando de muita ajuda dele. Então, a cidade está devastada. E não acho que ele tem voto em São Paulo. O voto dele foi muito mais de rejeição ao Dória. O Celso Russomano. O Celso Russomano, não sabemos se ele realmente quer ser prefeito ou não. Todas as vezes que ele se candidatou, no final, depois acabou fazendo acordos, muito mais para puxar votos na Câmara Municipal. É um cara que faz questionamentos até inteligentes, interessantes. É daí que vem os votos, né? Ele faz as filmagens lá dos problemas e tal, mostra. Mas, pelo menos por enquanto, não se demonstrou uma pessoa que quer tanto ser prefeito assim. Se quisesse, teria talvez ido até o fim nas outras eleições e não feito composições aí. Eu acho que não é um gestor à altura da inovação que São Paulo precisa, é um político mais antigo e tal. Enfim, essa é a minha opinião do Russomano. E o Arthur Duval? Cara, o Arthur Duval é um cara que eu gosto muito, né? Conheço ele, sou próximo do pessoal dele, do MBL, até ali na Câmara, na LESP, na Assembleia Legislativa. Ele é muito próximo dos meus colegas de partido, seja o Daniel José, o Ricardo Milão, o Sérgio Vitor, o Reni. É um cara interessante, é uma pessoa brigadora, lutadora. Eu achei ele uma pessoa engraçada, legal. Eu gosto dos vídeos dele. Inclusive, ele fez vários vídeos comigo já, mostrando o meu trabalho. Mas eu acho que não é o que São Paulo precisa. Além disso, eu acho que ele precisa concluir o mandato dele na Assembleia como deputado. Ele prometeu isso. Ele, como um político da nova geração, eu acho que deveria cumprir o mandato, que é o que a gente tanto fala, né, dessa nova geração, não abandonar os mandatos mais como foi feito no passado. Mas de todos aí, é o que eu mais tenho apreço. Eu gosto muito do Arthur, é uma pessoa legal. Mas assim, eu acho que, já falei isso para ele, eu acho que ele deveria me apoiar. Eu acho que isso vale a pena. Agora, você sabe que eu andei vendo umas declarações, enfim, umas análises e várias pesquisas, né? E está surgindo aí, pode ser que saia uma chapa, né? Bruno Covas e Datena, ou Bruno Covas e Mara Gabrilli, aí seria uma chapa puro sangue, né? Não sei se você andou lendo sobre isso. Sim. Tem uma outra que seria uma chapa forte, eu acho. Não sei se faria sentido esse casamento, mas uma chapa forte que seria Bruno Covas e Celso Russomano. Ah, tá. Eu vi isso aí também. E acho que seria uma chapa forte, porque o Celso Russomano é bem popular, tem uma rede social grande. Como é que você faria para enfrentar essa chapa? Eu acho que difícil o PRB, que é um partido com bastante influência,
querer fazer algum tipo de coligação na majoritária com o Bruno Covas, com o PSDB, e não puxar voto para a Câmara Municipal. Eu entendo que para o PRB, que tem geralmente bastantes representantes da igreja evangélica, queira ter um candidato próprio, principalmente para colocar mais votos e eleger mais vereadores. Então, eu acho difícil o Russomano coligar com o Bruno Covas. No caso do Datena, sim, eu acho que pode ser uma possibilidade do Datena coligar com o Bruno Covas, porque justamente o MDB talvez não tenha uma prioridade de puxar mais vereadores, já que essa coligação faria mais sentido na majoritária. Então, existe essa questão. Então, eu acho que primeiro precisa ser uma análise das possibilidades, né? Claro que seria uma chapa muito forte da Datena Bruno Covas, acho que muito mais pelo nome do Datena, né? Porque também não se provou como gestor. O Bruno Covas não é gestor, não sabe, na minha opinião, tomar conta da cidade como deveria, e o Datena menos ainda. Então seria um desastre, na minha opinião, embora, em termos de nomes, né, pessoas conhecidas, talvez seja uma chapa até mais forte do que com a do Russomano. A vantagem do Russomano são as igrejas evangélicas, pelo PRB, mas, de novo, eu acho que o PRB deve lançar candidato para puxar voto para vereadores. Então, eu não gosto muito de ficar analisando o que o outro candidato faria, o outro deixaria de fazer. O nosso trabalho pelo Partido Novo é trabalhar muito de forma a propor um plano de governo inteligente, com pessoas especialistas. O Partido Novo não coliga, importante ressaltar aqui, então é chapa pura do Partido Novo. A minha pré-vice ainda é a Marina Helena, que veio de um background de economia, estava trabalhando lá em Brasília com o Guedes nas privatizações, é uma pessoa que entende muito de infraestrutura, de gestão também pública, e a gente está conversando com muitos especialistas. Então, eu prefiro focar na proposta de um plano muito bom de gestão para a cidade e concorrer pelas ideias, né? Porque, enfim, se fosse para puxar voto, o Novo podia pegar gente famosa aí também e colocar no meu lugar, por exemplo, mas preferiu fazer um processo seletivo, que eu, felizmente, fui o escolhido. Escolhi também a vice por processo seletivo, ela passou por processo. A ideia é a gente ter um plano que as pessoas escolham votar no Novo pelas propostas e pela qualidade do time que a gente está trazendo, né? E não por ser mais famoso ou menos famoso. Felipe Sabará, eu olhei as suas redes sociais e vi que você tem poucos seguidores. Como é que você vai fazer para enfrentar Arthur Duval, Joyce Hasselman, Celso Russomano, Guilherme Boulos, que tem milhões de seguidores, por exemplo? Pois acho que tudo é aquele desafio de se tornar mais conhecido. Eu tenho 24 mil seguidores no Instagram, 35 mil seguidores no Facebook e mais uns 3 mil seguidores no Twitter. Comparado com esse pessoal, eu sou o menor deles em redes sociais, ou seja, reflete muito com a pesquisa, né? Casa com a pesquisa de eu ser muito pouco conhecido. O João Amoedo, né, nas últimas eleições, também saiu com uma rede social muito, muito pequena e hoje se torna uma das maiores redes sociais do Brasil. Por quê? Porque as pessoas, durante a campanha, foram pesquisar quem era João Amoedo. Mas perdeu a eleição, né? Oi? Perdeu a eleição, né? Perdeu a eleição, mas ficou na frente de gente muito graúda, enfim, que com expectativa muito menor do que realmente aconteceu. Então, eu acho que a eleição municipal é diferente. Eu não estou saindo do zero, ele saiu do zero. Eu já tenho aí meus 25 mil seguidores no Instagram, mais uns 30. Não é muito, mas eu acho que existe uma base para a gente poder crescer. Eu creio que o que essa pesquisa mostrou e outras, dessa necessidade de renovação, pode ajudar, né, as pessoas olharem quem é o candidato do Partido Novo, quem é o candidato que propõe transformar essas questões. E aí eu concorreria mais com o Duval, né, com o Arthur. Eu já falei para ele me apoiar, né, o Partido Novo. Você acha que vai disputar eleitor com ele? Pode ser. Eu acho que tem um eleitor que tem ideias liberais, que quer privatizar, que quer diminuir o Estado. E aí vai ser de escolher o perfil, né? Ele tem esse perfil mais brigador, na minha opinião, muito mais voltado ao legislativo.
E eu tenho um perfil mais de gestor, né, de administrador. Fui secretário 2 vezes, sou empresário também, enfim, criei uma ONG do zero, que hoje é uma das principais ONGs no Brasil. Enfim, eu acho que aí vai ser uma questão de escolha de perfil, né? Porque o Arthur é realmente um cara muito legal. Eu já sei que os bolsonaristas não vão votar no PT, nem no Guilherme Boulos e nem no candidato apoiado pelo Dória, que pode atrapalhar a reeleição do Bolsonaro em 22. Você vai tentar atrair os votos de bolsonaristas? Eu acho que nas pautas que são comuns, por exemplo, diminuir o Estado, acabar com a corrupção, né, combater muito a corrupção, fazer reformas administrativas, principalmente a tributária, que precisa sair logo, e etc., e fazer isso de forma municipal também. A gente precisa, no âmbito municipal, lidar muito com essa questão da reforma administrativa. Para mim, é um grande gargalo aqui em São Paulo. Eu acho que essas pautas têm muito mais a ver com o eleitor do Bolsonaro do que realmente esses candidatos de esquerda que você citou. Então, se vier apoio, vai ser muito bom. Eu não vou buscar apoio, principalmente nesse momento, porque o Novo não coliga e faz parte do estatuto do Novo não coligar, não fazer apoio formal. Agora, se esses eleitores quiserem votar na gente, eu não posso pedir voto, então não estou pedindo voto ainda, não é campanha, mas se as pessoas apoiarem a gente, seria bom. Seus comentários finais aí. Bom, primeiro eu queria agradecer a audiência, né? Primeiro agradecer você também, Bonfá, pela sua audiência e também pelas pessoas. Segundo, dizer que eu estou muito animado, né, como pré-candidato a prefeito de São Paulo. Sempre fui uma pessoa preocupada com as questões da cidade, seja questões ambientais, sejam questões sociais. Tive uma atuação no setor público como secretário municipal, tive uma atuação no governo do estado como presidente do Fundo Social, sempre de forma não partidária, sempre por questões técnicas, pela minha dedicação. Venho de família empresária, também sou empresário, faço isso porque eu gosto, então eu quero ser prefeito porque eu gosto e porque eu tenho uma preocupação comigo e com as pessoas que vivem na cidade. Então, peço que você siga nossas redes sociais, @Felipe Sabará, com I, Felipe Sabará, seja no Instagram, no Facebook e no Twitter e no LinkedIn. Não estou pedindo voto ainda, porque eu sou pré-candidato, mas acompanhe o nosso trabalho e, se tudo der certo, na convenção municipal seremos escolhidos como candidatos do Partido Novo que é o único que não usa dinheiro público para fazer campanha nem para manter o partido. E também é um partido que preza pela inteligência e pela qualidade técnica das propostas. Então é isso. Agradeço imensamente, espero que dê tudo certo. Felipe, eu tenho uma última pergunta que me veio agora aqui. A gente falou um pouquinho ao longo da entrevista de corrupção. Eu acho que uma das coisas que as pessoas não suportam mais hoje em dia é corrupção, né? Sim. É o desvio do dinheiro público, é o mau uso do dinheiro público, né? Então eu queria te perguntar, e não é para mim, são para as pessoas que estão nos vendo. Convença elas, como é que você vai fazer na prefeitura para ser um cara 100% honesto, né? Como é que você vai, como é que você vai acima de qualquer suspeita, né? Como é que as pessoas vão acreditar em você que você não vai roubar, não vai desviar, não vai fazer nada ilegal, entendeu? Convença elas que você não vai fazer isso. Legal. Esse é um assunto muito importante, Bonfá. Eu acho que tem 2 níveis de corrupção que precisam ser atacados. O primeiro é do próprio gestor, no caso, se eu for eleito, eu. E o segundo é garantir que no time e na própria gestão pública não haja corrupção, ou que isso seja minimizado no maior grau, né? Então, por que eu não seria corrupto? Graças a Deus, Deus abençoou a nossa família e também muito trabalho, muito suor do meu avô, né, que construiu a empresa da minha família, o Grupo Sabará, também meu pai, meu tio. Depois eu também trabalhei 12 anos no negócio da família. Eu tenho uma condição financeira que não preciso não precisaria roubar para poder ficar rico, vamos dizer assim. Aliás, para mim, dinheiro é muito importante como ferramenta, mas não para enriquecimento, né?
Então, graças a Deus, eu tenho uma qualidade de vida que eu já estou satisfeito, não preciso de mais. Então, eu não tenho interesse nenhum. Aliás, queimaria totalmente a minha história e a história da minha família se eu entrasse por um caminho errado na área de corrupção. Então, jamais faria isso, sou super honesto e sou completamente contrário a todo tipo de ilegalidade e me irrita muito os políticos que estão aí, que são corruptos. E um dos motivos pelos quais eu quis entrar para a política é justamente para combater essa corrupção. Sobre a corrupção que pode acontecer no time e também nos servidores, porque a prefeitura é gigante, digitalizar ao máximo os processos. Digitalização ajuda muito na prevenção ao crime, principalmente ao pequeno crime de corrupção ali na subprefeitura, onde o fiscal exige propina, o subprefeito exige sua propina, o secretário exige propina, o funcionário público. Então, quanto mais digital, mais transparente a prefeitura for, menos corrupção a tendência a ter. E isso bloquearia aí, seria uma prevenção para que eu pudesse mostrar que eu sou uma pessoa honesta e também o meu time. Então, minha proposta é digitalizar e deixar o máximo transparente possível todos os processos da prefeitura. Muito obrigado pela entrevista. Vou me despedir do público. Vamos chegando ao fim de mais um Ping Pong com Bonfá. Se você gostou dessa entrevista, curta, comente e compartilhe. Se você está chegando agora, inscreva-se no canal e ative o sino. Eu te vejo no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau, gente. Tchau, Bonfá. Curtiu essa entrevista? Ah, que bacana. Temos muitas para você assistir. É só clicar nesse retângulo para você ver a próxima entrevista. Aí não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com Bonfá. Tá vendo esse círculo com a minha cara? Só clicar aí para você ficar sabendo das novidades do talk show